Vamos então dar início a esta pregação de hoje. Eu convido você a abrir a sua Sagrada Escritura lá em Romanos 12. Romanos 12, versículo 12. Olha isso aqui, gente. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. É um versículo muito querido. Se nós guardássemos isso aqui no coração, nossa vida seria diferente. Olha o que Deus está te dizendo hoje. Seja alegre na esperança. Seja paciente na tribulação e perseverante na oração. O apóstolo vai nos dizer ainda, lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentai os seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E ainda lá no Salmo 42:11, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Hoje nessa pregação quero falar com você que tantas vezes sente essa tentação de desanimar, desistir, que tantas vezes parece não vai conseguir, que tantas vezes sente a tristeza ali se avizinhando, não é, chegando perto. Eu quero falar hoje com você que tantas vezes chora, não é? Com você que tantas vezes é ofendido, com você que por vezes é injustiçado. Hoje a palavra de Deus é dirigida a você. E eu espero em Deus, não é? E a esperança em Deus não decepciona, que essa palavra possa verdadeiramente transformar o seu olhar, a maneira como você enxerga a sua vida e logo a maneira então como você vivencia os acontecimentos. Enquanto nós estávamos ali, gente, rezando o rosário, me vinha isso forte ao coração. Não adianta a gente brigar com a vida. Quando eu digo brigar com a vida, é diante de acontecimentos que não estavam no nosso script, não é? Diante de acontecimentos que não estavam previstos por nós, que nós não colocamos no nosso roteiro de vida. Não adianta brigar com a vida. Nós precisamos parar, rezar e enxergar como é que aquele acontecimento pode então me favorecer. E aqui me favorecer no sentido de me fazer tocar aquilo que é plano e projeto de Deus para a minha vida. Olha como isso aqui é forte. Porque tem muita gente despendendo energias, gastando as suas energias de maneira errada. Talvez você seja um desses. E Deus te trouxe aqui para dizer, filho, filha, calma, não é assim. Talvez nós estejamos gastando as nossas energias brigando com a vida, brigando com as circunstâncias, brigando com aquela situação. O sábio, ele não vai proceder assim. Ele vai olhar para aquela situação e dizer, espera, como eu posso fazer com que isso aqui redunde então em nosso favor? Aquilo que vem para te destruir, aquilo que vem para te fazer, para te arruinar. Você para diante daquilo e fala, espera, eu posso usar isso aqui a meu favor. E eu me lembrava quantas vezes, eu gosto muito de água, né? Então eu gostava muito de ir para a praia. Eu morava no interior, sertão, terra seca, batida, querida e amada. Então lá nós temos os açudes, os rios, os lagos. E durante o ano era o que nós nos divertíamos então ali. E final do ano, nós tínhamos a alegria de então passar uns dias na praia. Era uma grande festa. Então eu entrava, eu me lembrava ali quantas vezes eu escapei de um afogamento. Porque eu entrava mesmo. Aprendi a nadar muito cedo. Então eu entrava e aquela água me desafiava. E eu entrava mar adentro. Quantas vezes eu escapei de um afogamento? Quantas vezes? Deus me livrou, Deus me salvou. Mas muitas vezes eu me lembro que eu estava ali naquele mar e vi uma onda gigante. E aquilo já fazia meu coração disparar. Eu dizia, meu Deus, eu não tenho como vencer essa onda. Eu não tenho como parar essa onda. Não é? Ela é muito forte, ela é muito grande, ela tem muita força. Muitas vezes nós estamos assim na nossa vida diante de uma onda muito grande. E não adianta você querer parar essa onda porque você não vai conseguir. Então eu olhava para aquela onda no mar e eu dizia, tem duas maneiras então de eu encarar essa onda. Parar eu não posso. Encará-la de frente aqui eu não vou conseguir. Ela vai me dar um caldo, como muitas vezes aconteceu. E as costas iam no chão, né? Uma pancada com força. E eu aprendi com o tempo que tinha duas maneiras então
de enfrentar, digamos, de passar por aquela onda. A primeira, abaixando-se o máximo que eu pudesse. Se eu mergulhasse profundamente, eu conseguiria passar então por ela sem que ela me machucasse. E aqui esse abaixar-se sempre me recorda então, começou a me recordar a humildade. Se nós somos humildes, não há situação que possa então nos derrubar. Ainda ontem eu escutava na leitura do refeitório, não é? Partilhando com vocês, nós temos essa prática. Então, todos os dias, quando estamos nos alimentando, um irmão ou irmão é escolhido para estar fazendo uma leitura espiritual enquanto nós nos alimentamos. Porque, afinal, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, uma experiência muito bela que nós vivemos no mosteiro. Então, ali, enquanto eu comia, me alimentava, escutava aquela leitura e dizia assim: o inimigo, ele não tem o que fazer com a alma humilde, porque tudo que ele faz para destruí-la redonda em maior glória de Deus. Tudo que ele faz para destruí-la só vai redundar numa maior glória de Deus. Essa é a realidade da alma humilde. Então, a onda é muito grande, a tribulação é muito grande, a dor é muito grande. Nós temos que nos humilhar, ou seja, nós temos que nos prostrar na presença de Deus. É preciso que nos prostremos na presença de Deus. Esse câncer agressivo, descubra um diagnóstico já com metástase. O que eu vou fazer ainda, esses dias alguém me procurava. Dizia: irmã Maria Raquel, um diagnóstico de câncer, metástase. O médico deu 1 semana de vida. O que fazer, meus irmãos? O que fazer? Se não prostrar-se na presença do Senhor e dizer: eu continuo confiando em Ti, Jesus. A minha vida está em Tuas mãos. E podemos então dizer como Jesus, ao falar daquela enfermidade de Lázaro, por que não? Está lá no Evangelho, João capítulo 11, no versículo 4. Onde Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Meus irmãos, olha aqui a vida que é alimentada pela palavra. Eu posso então receber aquele diagnóstico que diz que eu tenho 1 semana de vida, olhar para ele na fé, na esperança e dizer: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu sou destinada a viver para sempre. Eu não sou destinada a viver 1 semana, mas eu sou destinada a uma vida eterna, a uma bem-aventurança eterna. E assim como aquela experiência de, não é Dom Bosco, mas do seu discípulo, me fugiu agora o nome, São Domingos Sávio, não é? Quando Dom Bosco pergunta ali àqueles meninos jogando bola, se o mundo então, se vocês soubessem que iriam morrer amanhã, se o mundo acabasse, se acabasse tudo amanhã, o que é que vocês fariam? E cada um foi dizendo, corria para o confessionário, pedia perdão à minha mãe, muito, claro, precisavam consertar aquelas coisas que estavam erradas na vida. Talvez eu e você também, se soubéssemos que teríamos 1 semana de vida, correríamos para consertar aquilo que está errado na nossa vida. Bendito seja Deus. Mas São Domingos Sávio já tinha uma vida na presença de Deus. Ele disse: eu ia continuar jogando bola. A vida continua. Eu ia continuar jogando bola, não é? Então, abaixar-se. Mas tem outra maneira também da gente passar por essa onda. Eu olhava para aquela onda e eu então via tantas pessoas que estavam surfando. Eu falei: eu tenho que aprender a pegar onda também. Nunca aprendi a usar a prancha de pé, não é? Aprendi a usar a prancha só deitada. Ou então, depois sem prancha. Comecei a pegar onda sem a prancha mesmo. Então, comecei a pegar onda. E era uma experiência tão maravilhosa, tão incrível. Não é? Nos anos da juventude. Hoje eu não sei se seria tão incrível mais. Mas os anos idos da juventude era uma experiência muito incrível. De pegar aquela onda. Vinha lá do fundo do mar, vinha naquela onda com velocidade até a beirinha da praia. Que experiência maravilhosa, que aventura. Entende? E aí não levava mais caldo daquela onda, porque eu tinha agora opções na minha vida. Eu aprendi a lidar com aquelas ondas gigantescas. Entende? Isso eu estou trazendo para a sua vida. Que as ondas que se apresentam hoje, né, salvo alguns surfistas que estão aí, estão entendendo bem o que eu estou falando, mas as ondas que se apresentam hoje não necessariamente são essas ondas formadas por esta água, mas são as ondas dos problemas.
São as ondas das traições, são as ondas das enfermidades, são as ondas da depressão, são as ondas das dores, as ondas da solidão, as ondas da angústia. Coloca no chat aqui qual a onda que se apresenta na sua vida. É a onda deste filho que está nas drogas? É a onda da falta de harmonia dentro da sua casa? É a onda da falta de trabalho, de um emprego? É a onda dessa solidão que há anos você espera o seu José, a sua Maria? É a onda do cansaço? É a onda do desânimo? Qual é a onda que se apresenta hoje na sua vida? Eu quero dizer, existe uma maneira de passar por ela. Duas. Primeiro, humilhar-se na presença do Senhor. Permita que todas essas coisas te levem para mais perto de Deus. Ainda ontem alguém me dizia, a minha irmã enfrentou um câncer. Foram 5 anos de câncer. Mas eu olhava para ela, definhando naquela cama, naquele leito. E eu bendizia o Senhor. Mas como assim você bendizia o Senhor? A minha irmã estava morrendo. Mas ela estava ao mesmo tempo vivendo. Ela morria para o mundo e ela vivia para Deus. Quando a minha irmã, há 5 anos atrás, teve o diagnóstico daquele câncer, ela foi transformada pelo amor de Deus. Como assim? Me explique. Ela foi se despindo da sua vaidade. Uma mulher super vaidosa. Que só cuidava do seu corpo, da sua aparência. Uma mulher que não vivia para a família, mas vivia apenas para o sucesso profissional. Não que isso seja, que buscar, não é, o êxito profissional seja algo ruim, mas fazer dele um ídolo sim é ruim. Sobretudo se, não é, descuidamos o nosso dever de ser para a nossa família também. Nós trabalhamos para viver, não podemos viver para trabalhar. Então, ele disse, e eu fui vendo a minha irmã se transformar. Há quantos anos ela não buscava Deus? Ela não ia à igreja, ela não participava da missa. E o que é que ela fez? Ela se prostrou na presença do Senhor, buscou a confissão, buscou os sacramentos. Então, eu estou vendo a minha irmã morrer para o mundo. Mas eu estou vendo a minha irmã viver para Deus. E eu só posso glorificar a Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a buscar bens muito superiores. Nós somos chamados a buscar bens muito maiores do que aqueles que os nossos olhos podem ver e as nossas mãos podem apalpar. E a grande tentação exatamente é essa, fazer com que nós fiquemos fechados. E parece que o maior bem da nossa vida é exatamente, olha, o catecismo da Igreja Católica, se prepare, que nós temos aqui muitas citações hoje para fazer com vocês. Agora eu saio da Bíblia e venho para o catecismo. Nós estávamos meditando o desapego dos bens, não era isso? Você lembra? E falando em bens maiores, vamos trazer aqui Catecismo da Igreja número 2547. O Senhor se queixa dos ricos, mas que riqueza é essa? É daqueles que encontraram nos bens o seu consolo. Aquele que encontrou nos bens temporais o seu consolo. O orgulhoso procura o poder terreno. Não procura o reino de Deus, procura o poder terreno, soberbo, procura o poder aqui. E olha o que ele vai dizer mais. O Deus me faz encontrar, Senhor. No 7º mandamento, não é? O Deus deste mundo tornou-se para muitos a riqueza. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O Senhor sabe que eu preciso partilhar isso com vocês. Jesus, Maria e José. Bom, não estou encontrando aqui, mas o que é que o catecismo nos ensinava? Ele dizia, para muitos, o Deus então se tornou a riqueza, se tornou a fama, se tornou o poder. E colocamos nisso então, 2401? A fama, o poder, os bens materiais, não. Nós somos chamados a bens, a colocar o nosso coração no alto. E eu estou dizendo tudo isso porque eu quero introduzir você naquela passagem que é o coração da Sagrada Escritura.
naquela passagem que é o coração do Evangelho, naquela passagem que é o coração de todo o ensinamento de Jesus. Você sabe do que eu estou falando? Nós até chamamos de a constituição do reino dos céus, do reino de Deus. Cada nação ela deve ter a sua constituição, um conjunto de leis e princípios que nós devemos observar. Então podemos dizer que essa é a constituição do reino dos céus. Do que é que eu estou falando? Das bem-aventuranças. Eu estou falando das bem-aventuranças. Aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha. Essas passagens, na verdade, todo o Sermão da Montanha, o coração então aqui do Evangelho, do capítulo 5 de São Mateus até o capítulo 7. E as bem-aventuranças está dentro deste Sermão da Montanha. E é muito importante que você preste atenção nisso aqui, com ouvido de discípulo. Para depois não dizer ter se enganado. Para depois não dizer que o Senhor nos enganou, porque o Senhor não engana ninguém. Meus irmãos, há uma passagem na Sagrada Escritura, antes de adentrarmos nas bem-aventuranças, está lá em Mateus 19, versículos 16 ao 30, de um jovem que vai procurar Jesus. E ele, diante de Jesus, ele pergunta o seguinte: Mestre, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? O que eu devo fazer de bom para alcançar o céu? E Jesus então lhe diz: olha, observa os mandamentos. O que nós estamos meditando aqui ao longo desta semana, os mandamentos. Ele fala, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai falando dos mandamentos. Aí o jovem diz assim, não, isso aí eu já observo, isso aí eu já vivo, mas o que me falta? O que me falta? Perceba que observar os mandamentos para o coração deste jovem ainda não é o bastante. Observar os mandamentos, embora talvez como Jesus está dizendo aqui, seja o suficiente para lhe lançar na eternidade, não é o suficiente para a sede e fome que o teu coração tem. Porque o que o nosso coração deseja é mais do que observar os mandamentos. É ser perfeito no amor. Jesus aqui, ele nos parece fazer essa distinção. Porque quando o jovem chega e diz, o que eu faço para alcançar, então, o reino? O que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus diz, bom, observa os mandamentos. Ele diz, eu já faço tudo isso, o que me falta? Jesus então faz um segundo chamado para ele. Vai, vende todos os seus bens, dá o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus nos chama a alargar o coração. Jesus nos chama a dar um passo a mais. Observar os mandamentos devido e excelente. Mas não podemos, parece que a partir dessa leitura não podemos nos contentar com isso. É preciso dar um passo a mais. Sabe, aquele que faz o estrito necessário da sua obrigação. Esses dias alguém me dizia assim, irmã Maria Raquel, é muito fácil se destacar no mercado de trabalho hoje. E eu dizia, como assim? Basta você fazer mais do que lhe é pedido. Pega essa aí. Quem faz mais do que lhe é pedido se destaca no mercado de trabalho. Vamos fazer uma analogia com o reino dos céus? Fazer mais do que o estritamente ordenado pela lei. Não porque nós queremos um destaque, segundo o mundo prega, mas porque nós amamos a Deus. Mas porque nós amamos a Deus. Meus irmãos, olha esse diálogo que o livro do Retiro Quaresmal hoje traz. Nós estamos meditando o capítulo 44 do livro do Retiro Quaresmal. E nós estamos aqui exatamente diante de alguém que diz o que eu posso fazer mais. Olha que bonito. A vida espiritual, não avançar é retroceder. Parar é retroceder. Nós precisamos a cada dia avançar. Não importa o grau a que chegamos de São Paulo, mas importa prosseguirmos decididamente. Quando alguém chega e diz assim, basta, tá bom. Já estou servindo demais, já estou fazendo demais, chega, basta. Acende aí então a luzinha vermelha, sinal vermelho, porque alguma coisa, de muito errada não está certa, como se diz hoje. Por quê? Porque quem ama quer encontrar sempre uma maneira nova de surpreender. Quem ama quer encontrar sempre uma maneira nova de servir. Quem ama
Está sempre criando, né? Quem ama é criativo, quem ama surpreende. Então, amando a Deus, nós procuramos sempre uma nova maneira, um novo meio de servir. Olha isso aqui, gente, página 338. Porque quando aqui no livro do Retiro Quaresmal, esse discípulo chega diante do seu mestre e diz: o que eu posso fazer mais? E o mestre então diz para ele: uma confiança ilimitada em Deus. E aí ele traz o primeiro caso, na doença. Quando está doente, quando sofre alguma enfermidade, aproxime-se de Jesus e lhe diga: terno amigo do meu coração. Olha o diálogo com Jesus daquele que está enfermo. Pode ser uma enfermidade corporal, mas também pode ser uma enfermidade na alma. Algo que você está passando na sua alma. Aproxime-se de Jesus e diga: terno amigo do meu coração, vês quanto eu sofro, e apressai-vos em me socorrer. Submeto-me à vossa boa vontade. Se desejais que esta doença dure muito tempo, assim será. Se desejais que ela passe, aceitarei da mesma forma. Faça-se a vossa vontade. Estou pronto para tudo. Ofereço-vos os meus sofrimentos e peço paciência e resignação. E você imagine que nosso Senhor vem pessoalmente te visitar, se senta do teu lado e fala assim com você: filho, eis-me aqui para fazer-lhe companhia e trazer-lhe graças. Você sofre muito, não é? Sim, Senhor, eu sofro muito. Ficará contente de se ver livre deste mal? Sim, Senhor, mas eu quero o que vós quiserdes. E Jesus então fala para esse enfermo: por esta doença que eu lhe enviei, honra-me e me dá glória. Expia tais e tais pecados da tua vida passada. Expia tais e tais pecados dos de tua casa. Por meio desta doença tu tens adquirido tais e tais méritos. Todavia, se deseja ser curado, é só falar, porque eu lhe curarei. Entendeu aqui? Jesus está dizendo: olha o teu saldo. Olha o saldo da tua conta. Por meio deste infortúnio, por meio deste mal, aqui é uma doença, mas pode ser tantas outras coisas. Por meio desta situação, olha tudo que está acontecendo. Eu estou sendo glorificado em ti. Os seus pecados estão sendo expiados. Você está reparando o meu coração ofendido pelos pecados dos de tua casa. Estás assim a trabalhar na salvação deles. Você está adquirindo méritos. Mas se você quiser ser curado, me fale, porque eu vou te curar. O que você responderia? O discípulo responde o seguinte: não, meu doce Jesus, não. Cumpra-se a vossa vontade, não a minha. A vós eu me abandono. Sabeis muito melhor do que eu o que me convém. Sabeis melhor do que eu o que me convém. Meus irmãos, diante da pergunta qual a melhor maneira de glorificarmos a Deus? Eu não sei nem se eu diria a melhor, mas talvez a única. É cumprir a vontade de Deus. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não faça como eu quero, não seja como eu quero, mas como tu queres. E eu vou sorver este cálice até a última gota. Ancorado em vós. Fica aqui, Jesus. Não sai do meu lado. Me sustenta, porque senão eu não vou conseguir. O Senhor nos chama exatamente a esperança dentro dessa tribulação, dentro dessa situação. Veja, o catecismo da Igreja Católica, ao falar das bem-aventuranças, e nós vamos, então, fazer essa leitura aqui, Mateus capítulo 5. Veja o que ele diz aqui. Deixa eu ver se eu encontro, gente. Mas ele vai colocar... Nessa hora, pregar com o outro microfone é bom que a gente fica com as mãos livres, né? Ele vai colocar exatamente as bem-aventuranças que nos traz essa esperança. Deixa eu encontrar aqui. Olha só, está lá no parágrafo 1717.
As bem-aventuranças retratam o rosto de Jesus e descrevem-nos a sua caridade. Definem os atos e atitudes característicos da vida cristã. As bem-aventuranças, atenção, são as promessas paradoxais que sustentam a esperança no meio da tribulação. Por que uma promessa paradoxal? Porque, vamos lá nas bem-aventuranças. Olha aqui. Quem quer ganhar o reino dos céus? Diga eu. Vai, Maria Joana está dizendo eu aqui. Quem quer ser consolado? Eu. Quem quer possuir a terra? Eu. Quem quer ser saciado? Eu. Quem quer alcançar misericórdia? Eu. Quem quer ver a Deus? Eu. Quem quer ser chamado filho de Deus? Eu. Mas atenção, tem um caminho para que isso aqui aconteça. Então, se Maria Joana disse, eu quero tudo, como Santa Teresinha, eu quero ser consolada, eu quero possuir a terra, eu quero ver a Deus, eu quero ser chamada filha de Deus, eu quero possuir o reino dos céus, eu quero alcançar misericórdia, eu quero tudo isso. Você aí também coloca no chat, eu também quero. Acontece que existe um caminho. E no Sermão da Montanha nós podemos ver tudo isso. Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Vamos lá? Versículos do 1 ao 11. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava dizendo, para tudo porque Jesus agora vai falar. E veja, ele sobe o monte. Ele está dizendo para mim e para você, é para cima. Buscai o que é do alto. Por isso que a caminhada do cristão é comparada muitas vezes exatamente à subida do monte. Porque desprendendo-nos das coisas criadas, das coisas dessa terra, nós precisamos subir. Nós precisamos buscar as coisas do alto. Então, Jesus abriu a boca e lhes ensinava. Bem-aventurados, isto é, felizes, não é? Bem-aventurado significa felizes, ditosos. Felizes os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não é a receita de felicidade que o mundo nos dá. Não é a receita de felicidade que o mundo nos traz. Não é mesmo. Então a gente vê aí muitas propagandas, não é? Como ser feliz. E o mundo vai lhe dar várias dicas. O mundo vai lhe dar várias orientações. Todas elas completamente na contramão daquilo que nos ensinou Jesus. Daquilo que nos ensinou o Senhor. Então veja, Jesus aqui está nos apontando um caminho de felicidade. Um caminho feliz. É as bem-aventuranças. É o coração, ele é o considerado o sermão da montanha, que as bem-aventuranças fazem parte dele. O coração, então, ali do Evangelho, os ensinamentos, os principais ensinamentos de Jesus, a constituição do reino de Deus. E muitas vezes, quando nós estamos enfrentando essas situações, como é que nós nos sentimos, né? Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Deus não ouve a minha oração. Não é assim, gente? Deus não liga para mim. Acontece que Ele trouxe aqui que este é o caminho da bem-aventurança. É o caminho através do qual Ele vai desapegando o nosso coração. Maria Joana, acha esse parágrafo para mim que fala das riquezas. Está no 7º ou no 10º mandamento no catecismo. O inimigo está escondendo de mim. Mas eu queria proclamar ele aqui porque é muito importante. Então, por isso que
o catecismo ele vai dizer isso aqui, não é? É um caminho, é uma promessa paradoxal. É uma promessa paradoxal. Bendito seja Deus aqui. Eu estou misturando aqui essas folhas. Mas é exatamente o Senhor nos traz esperança dentro da tribulação. Isso aqui nos traz esperança dentro da tribulação. E por falar em esperança, gente, eu me lembrei do padre Steven Rossetti, está aqui no Diário de um Exorcista, né? Um caso que ele relata do demônio da falta de esperança. Eu vou abrir um parêntese aqui para partilhar com você, porque pode ser que você esteja passando por isso. Ele relata um caso, né? Ele atendeu uma pessoa que ele vai nomear de Geraldo. E ele diz, quando Geraldo se apresentou para a sessão, era uma oração, uma sessão de libertação, de exorcismo, né? O seu sentimento de desespero era tão palpável que era possível cortá-lo com uma faca. Dava para sentir a sua falta de esperança. Dava para sentir o seu desespero. Que era possível, ele quase como se materializava. É isso que o padre Steven Rossetti está dizendo. Ele sempre tivera dificuldades com a desesperança. Não tinha esperança. Não tinha esperança de superar aquela dificuldade. Não tinha esperança, sabe, de passar. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, né? Eu tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não tem comparação alguma com a glória que nos está reservada. Eu falei isso para uma jovem que foi violentada sexualmente. Estávamos ali nas vésperas de um retiro. E essa foi uma notícia que abalou a todos, né? Ela sofreu um estupro. E foi muito difícil. Eu recebi de Deus a missão, né? A missão de ser como que o anjo dela naquele retiro. Então eu era responsável por estar com ela passo a passo. A equipe me designou para ficar o tempo todo com ela. Porque primeiro nós pensamos que ela não ia para o retiro. Ela foi violentada na quinta, o retiro começou na sexta. Ela estava indo fazer a caridade para uma pessoa. Passou em frente a uma construção. E aí foi abordada, levaram ela para dentro dessa construção e violentaram ela ali. E nós pensamos que ela não iria para o encontro. No outro dia, na sexta-feira, essa jovem foi a primeira a chegar. E eu recebi essa missão. Não é? Que na verdade, quanto Deus fez em mim ali. Porque eu fiquei então... Fui designada para ficar todo o retiro ao lado dela. Se ela saísse, se ela precisasse. O que ela precisasse, eu estava ali ao lado dela para ajudar. E foi uma experiência, eu posso dizer, foi uma experiência grandiosa. Ver aquela jovem abrir o coração, a cura de Deus, a graça de Deus. Hoje ela é casada, tem os seus filhos, não é? É feliz na presença do Senhor, perdoou. A onda veio sobre ela. Ela estava lá, a onda estava lá. Como passar? Não adiantava brigar com aquela onda. Ela estava lá. Ela encontrou uma maneira então de pegar aquela onda. E viveu aquele retiro de uma maneira profundíssima. E deixou que o Deus que cura, curasse todas as marcas então do teu coração. Entende o que eu estou falando? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Só sabe o que é ser consolado por Deus quem chorou. Então o padre Steven Rossetti, ele continua aqui. Veio-me à mente o seguinte pensamento. Eu acho que é nas Bem-aventuranças. Das Bem-aventuranças, 1717 seguintes. Não tente convencê-lo a sair dessa situação por meio de palavras, mas sim pela oração. Uma pessoa que já não tinha mais esperança. E o Espírito Santo trouxe no coração do padre Steven Rossetti. Não são palavras aqui agora, é rezar. Como psicólogo, ele é, além de exorcista, psicólogo, ele disse, eu geralmente me esforço para fazer com que as pessoas tenham contato com seus sentimentos e os dominem.
Caso contrário, ficam propensas a amontoar suas emoções, que depois serão liberadas de forma discreta de todos os modos disfuncionais possíveis. Abuso de álcool, uso de drogas, sexo, pornografia, comportamento maldoso, outras coisas. Então, preciso que elas entrem em contato com aquele sentimento e, por graça, com a graça de Deus, os dominem. Senão elas vão, como se diz, extravasar aí de outra maneira. Isso é particularmente verdadeiro a respeito do que as pessoas chamam de emoções negativas, raiva, angústia, ressentimento e emoções mais obscuras como desespero. Nós, seres humanos, precisamos aprender a lidar com essas emoções mais difíceis. Ora, preciso fazer uma correção em meu raciocínio. O que eu disse é verdadeiro na maioria dos casos. Mas há ocasiões nas quais as emoções das pessoas não vêm de sua psique, mas vêm das entranhas do inferno. Não é da pessoa unicamente. Ele está dizendo aqui, vem das entranhas do inferno. É uma obra diabólica. Ou, o que é mais provável, a pessoa pode sentir um pouco dessa emoção negativa, pode ser propensa a ela, e então Satanás a intensifica. Ele sabe qual é a fraqueza. E ele aperta ali. Não para curar, mas para ferir ainda mais. Transformando-a numa crise insuportável. Isso faz todo sentido. Quando estão presentes, os demônios nos contaminam com sua psique maligna, diz o padre Rossetti. Eles estão imersos em narcisismo, medo, paranoia, raiva e desespero. É por um bom motivo que o inferno de Dante traz em seu frontispício a frase: abandonai toda esperança, ó vós que aqui entrais. Onde não há esperança, gente? No inferno. Nós somos chamados a trazer o céu até nós, não o inferno. No inferno já não há esperança. Por terem rejeitado Deus definitivamente, os demônios e os réprobos rejeitaram para sempre a verdadeira fonte de toda esperança. Muitas coisas acontecem durante um exorcismo, e uma delas é a transformação do desespero em esperança. Se você sai desta pregação com esta chama, sabe, da esperança acesa em teu coração, nós ganhamos então todo esse tempo que aqui nós passamos. Porque é preciso ter esperança. Quantas pessoas se recusaram, não conseguiram ter esperança na época, por exemplo, da pandemia. Olhavam para aquilo, para aquela onda gigante, maior do que nós, mas não maior do que Deus, e diziam, não tenho o que fazer. O Instituto Hesed e tantas outras obras, por graça de Deus, olharam para aquela onda gigante e disseram, há o que fazer. Comecemos nenhum dia sem Jesus. Comecemos a adoração todos os dias. Vamos chamar o povo para a oração. Vamos chamar o povo para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, porque há o que fazer. Essa onda é maior que nós, mas não é maior do que o nosso Deus. E a esperança reinou. Eu ouvi da boca de médicos, profissionais da saúde, dizendo, irmã, tais e tais pessoas morreram, não foi nem por causa do vírus, não. Situações ali que eles atenderam, participaram, eles morreram foi de medo. Não foi o vírus que matou aquela pessoa, algumas situações particulares, foi o medo que matou aquela pessoa. A falta de esperança, a falta de confiança. É muito fácil dizer que nós cremos em Deus quando está tudo bem, está tudo ok. Mas continuar confiando em Deus, como líamos no livro ainda há pouco, na hora que essa enfermidade bateu a porta. E dizer, eu tenho todas as razões do mundo para continuar tendo esperança. Porque eu nunca vi Deus perder uma batalha. Por isso a importância de você conhecer a história da salvação. Você está vendo que Deus age sempre. E que Ele não perde nenhuma batalha. Aquilo que é humanamente impossível, Deus chega, realiza e faz. E assim conclui o padre Rossetti. Muitas coisas acontecem durante um exorcismo. E uma delas é a transformação do desespero em esperança. O que nós vemos aqui em cada rosário da madrugada, em cada momento de oração. O desespero transformar-se em esperança. A dor transformar-se em amor. Eu vi muitas vezes a luz da esperança divina brilhar novamente no rosto daquelas pessoas que até então estavam escravizadas pelo inimigo.
que muitas vezes começaram aquela sessão atoladas num desespero diabólico. Quando estão lutando contra sentimentos de desespero, muitas vezes as pessoas precisam de fato de uma conversa, de uma terapia. Mas há ocasiões nas quais somente um exorcista, há ocasiões nas quais somente a oração poderá ajudá-las. Não há outra maneira. Não há conversa que dê jeito. É preciso rezar. É a experiência aqui desse exorcista, né, Steven Rossetti, que estará com a gente, Padre Steven, no próximo Misericórdia Brasil, gente. Inclusive esse livro você encontra na Livraria Imaculada. E você vai poder participar disso, ouvir as pregações do Padre Steven Rossetti, aí do conforto da sua casa, né? Já firma esse propósito, dia 5, 6 e 7 de abril, eu vou estar no Misericórdia Brasil online, vou estar com toda essa família de oração, rezando também da minha casa, de onde quer que eu esteja, eu vou acompanhar tudo, eu vou estar junto com eles. A riqueza, achei aqui o parágrafo, quer dizer, acharam para mim, não é? 1723, nós falávamos sobre os verdadeiros bens, não é? Olha aqui o que diz o catecismo. A riqueza é o grande Deus atual. A ele rendem homenagem instintiva a multidão e toda a massa dos homens. Se mede a felicidade pelo tamanho da fortuna, se mede a felicidade pelo tamanho da honradez, se mede a felicidade pelo tamanho da fama, se mede a felicidade pelo reconhecimento do trabalho. Tudo isso provém da convicção de que tenho riqueza e tudo se consegue. A riqueza é, pois, um dos ídolos atuais, da mesma forma que a fama. Tudo isso chegou a ser considerado um bem em si mesmo, um sumo bem, um objeto de verdadeira veneração. E por isso Jesus começa as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os que têm um coração que? De pobre. Bem-aventurados os pobres em espírito. E aí, gente, eu queria pedir ajuda aqui aos padres da igreja, porque são eles então que vão nos ajudar nessa meditação, né? Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, eles trazem comentários belíssimos sobre essa pobreza de espírito. Paciente na tribulação, gente. Espera aí, que aqui é folha para todo lado. Próxima vez eu tenho que enumerar. Foi uma pesquisa profunda aqui. Eu trouxe os padres da igreja, eu trouxe a Sagrada Escritura, o Catecismo, para que nós pudéssemos avançar aqui e compreender aquilo que Jesus está dizendo, porque eu considero esse entendimento aqui algo decisivo para as nossas vidas. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que pobreza é essa que Jesus está falando? Santo Agostinho vai dizer: são os humildes que temem a Deus. Quem são os pobres que Jesus se refere? Os humildes. E aqui nós podemos encontrar muitos ricos pobres e muitos pobres ricos. Consegue entender? Porque não está aqui no material. Não está aqui no que se tem ou do que não se tem. Está aqui na humildade do coração. No desapego. Pode ter pessoas que estão dentro de um palácio, mas não têm apego aos seus bens materiais. Inclusive, elas se utilizam deles para servir o Senhor. Quantos santos nós temos hoje que foram reis, rainhas, duques, duquesas? Mas quantas vezes pode ter aquele pobre materialmente que está dentro de um casebre, mas ele é apegado às coisas materiais. Então, um coração desapegado, um coração humilde que coloca em Deus a sua confiança. São João Crisóstomo vai dizer: quando alguém se humilha, obrigado por necessidade, não lhe advém disso nenhum mérito. Motivo pelo qual beatifica aqueles que se humilham voluntariamente. Começa cortando pela raiz a soberba, porque esta foi a fonte de todo o mal no mundo. A ela opõe a humildade como um firme alicerce, porque uma vez posta esta debaixo, todas as demais virtudes se edificarão com solidez. Mas se ela é posta por terra, destrói-se tudo quanto aí se levante, por melhor que seja. Ele está dizendo um coração livre, que livremente se humilha na presença de Deus.
Um coração que vence a soberba. E ele coloca, gente, a virtude da humildade, então, não é como a base de todo edifício espiritual. Eu me lembrava ontem, rezando e preparando essa pregação, do edifício aqui em Fortaleza. Uma cena triste. Eu devia ter trago aqui para partilhar com vocês. Mas uma cena tão triste, mas que ilustra muito bem o que eu estou dizendo aqui. Gente, um prédio, antigo sim, mas o prédio ele tem uma coluna que dá sustentabilidade ao prédio. Não sei nem o nome que dá, os engenheiros aí vão saber, não é? Mas a coluna central, o que é que, eu não sei, alguém teve, eu não sei detalhes do caso, mas alguém teve a iniciativa de começar a quebrar essa coluna central. Era de fato a coluna central do prédio, lá embaixo, no estacionamento. Resultado, o prédio inteiro fez isso aqui, ó. Quando a coluna foi tirada, o prédio inteiro desabou aqui, fez isso aqui. Pessoas morreram, foi terrível. É isso que ele está dizendo, a humildade é que dá sustentabilidade ao teu edifício espiritual. Sem humildade, esse edifício espiritual vai desabar. Porque, por exemplo, se eu não tenho humildade e eu começo a ir à missa, né? Movido até pelo amor que eu tenho ao Senhor, vou à missa todos os dias, estou no rosário da madrugada todos os dias, começo a fazer jejum quarta e sexta, começo a fazer todas aquelas práticas piedosas que são para o bem de fato, para o bem espiritual, mas se eu não tenho humildade, o que é que pode acontecer? Começa a me inchar, começa a ficar vaidoso. Como aquele fariseu que entrou no templo, eu não sou como este. E a vaidade vai destruir esse edifício espiritual. E agora não porque você não estava fazendo, mas porque você acha que é demais porque você agora faz. A vaidade. A vaidade entrou. E porque não havia? Porque não tinha humildade. Entende? Então, a humildade é a base. Bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Nosso coração precisa ser um coração desapegado. Nós não podemos nos deixar escravizar pelo trabalho, pelo dinheiro. A raiz de todos os males é o dinheiro, diz a palavra de Deus. A raiz, isso é forte, gente. Eu cito tranquila, porque é a palavra de Deus que diz, não é? Mas é forte. A raiz de todos os males é o apego, melhor dizendo, não é? É o apego ao dinheiro, porque o dinheiro por si mesmo ele não pode fazer nada, mas a raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. Então, pobre de espírito, no ponto de vista desse coração, um coração desprendido, um coração que tem em Deus a sua riqueza, um coração humilde, um coração que se sabe completamente dependente de Deus. Esse é o pobre de espírito. Que sabe que sem Deus ele nada pode fazer. Segunda bem-aventurança, os que choram. Os padres da igreja vão dizer que este choro aqui não é qualquer choro. Ai, fulano brigou comigo, né? Não é qualquer choro. Não é um choro meio que, como a gente chama hoje, meio vitimado, um choro, não é meio melindroso, não. Mas é o choro dos pecados. É isso que os padres da igreja vão dizer. Aquele que chora os seus pecados e o pecado dos outros serão consolados. Como é grandioso quando, assim como Santa Maria Madalena, assim como tantos outros, nós temos essa graça de chorar os nossos pecados. Chorar, porque ofendemos a Deus. Então, esses serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E aqui Santo Ambrósio vai dizer, é a segunda, não é de que me valeria? De que me valeria não dispor dos bens da terra se eu não fosse manso? Mansos são aqueles que cedem. Mansos são aqueles que não resistem ao mal, mas vencem o mal pelo bem. Eu me lembro de Jesus dizendo assim, não enfrenteis quem é malvado, né? Jesus, ou conselho precioso. Minha gente, não enfrente quem é malvado, não. Não enfrente quem é malvado. Por pessoas malvadas, sem caráter, você reza. Você reza, não enfrente. Sabe? E aqui ele está dizendo os mansos, né? São aqueles que não reagem a nada, são aqueles que não fazem nada, não. Esses aí são os lerdos, né? Mansos é aquele que domina os seus impulsos. Não é? Esses, Santo Ambrósio vai dizer,
Santo Agostinho vai dizer: herdarão uma terra de onde ninguém os poderá expulsar, onde a alma por uma boa disposição descansa como no lugar que lhe é próprio. Os mansos possuirão a terra, vai dizer o Salmo 36. Não é? E a grande virtude em dominar a sua cólera, talvez até mais do que em não tê-la. Porque é um grande trabalho, né? É um grande serviço dominar as suas paixões. Então, os mansos, porque possuirão a terra. E o Senhor continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós podemos traduzir aqui justiça como santidade. Eu tenho sede e fome de ser a cada dia mais de Deus. Filho, você será saciado. Você será saciado. Santo Ambrósio vai dizer: depois de chorar os meus pecados, eu começo a ter fome e sede de justiça. É exatamente isso, é um caminho. Um enfermo, quando padece muito, ele não tem fome. Um enfermo, quando padece muito, ele perde a fome. Então, uma vez chorados os pecados e sendo curado pelo Senhor, a gente sente fome. Sede e fome de justiça, sede e fome de santidade. São Jerônimo vai dizer: nunca somos justos o suficiente, antes sempre devemos ter fome de obras de justiça. Quem ama a justiça possui tudo com a maior segurança possível. E o Senhor continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Justiça sem misericórdia é crueldade. Misericórdia sem justiça é relaxamento. Por isso, após falar de justiça, o Senhor fala de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, aquele que do mesmo modo, chama-se misericordioso aquele que, do mesmo modo que quem tem um coração que sofre, considera a desgraça alheia como se fosse sua própria e se dói do mal alheio como de seu próprio. Ele se coloca no lugar do outro, ele sabe se colocar no lugar do outro. E aqui eu me lembro do Senhor, não é o que está lá na carta aos Hebreus, ele sabe compadecer-se de nós, porque ele se fez semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ele provou as nossas fraquezas, as nossas limitações, o nosso cansaço. Ele é capaz de se compadecer de nós. E o Senhor espera que nós sejamos capazes, então, de nos compadecermos dos nossos irmãos. Santo Agostinho vai dizer: o Senhor chama de misericordiosos aqueles que socorrem o que estão em miséria. Seja a miséria material, seja a miséria espiritual. A princípio parece que a recompensa é igual ao que praticamos, né? Quem é misericordioso vai receber misericórdia. Mas São João Crisóstomo diz: não, a recompensa é muito maior. A misericórdia humana não se pode igualar com a misericórdia divina. A misericórdia que nós temos dos nossos irmãos não se iguala à misericórdia que Deus tem para conosco. Ela é muito maior. A recompensa será muito maior. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Os padres da igreja vão dizer: com razão, esta bem-aventurança se coloca aqui depois das outras. Porque se aquelas não a precedem, não se cria no homem um coração puro. Os puros verão a Deus. Gente, nós rezávamos esta semana, não é? Quantos atentados a essa pureza de coração, de corpo e de mente. Precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente, o nosso olhar para Deus. Porque o nosso prêmio será esse aqui, ver a Deus. Por que muitas pessoas hoje não veem a Deus? Por que muitos jovens hoje não conseguem discernir a sua vocação? Por causa da impureza. Por que muita gente não consegue distinguir, não é? A esquerda da direita, não consegue discernir o caminho a seguir, não consegue ouvir. Eu escuto muito. E Maria Raquel não escuta a voz de Deus. E eu, Não escuto a voz de Deus, não entendo. Pode ter outras questões aí, mas isso aqui, gente, é fundamental. Quem não alimenta a pureza de coração, a pureza de mente, aqui os julgamentos, né? Os juízos temerários, a pureza de corpo, esses não verão a Deus. Não verão a Deus. E tem muita gente, então, hoje que não consegue enxergar o Senhor em tantas situações. Você consegue enxergar a mão de Deus nisso? Não, não consigo.
Mas aquele que guarda o seu coração, ele olha para aquela situação e diz: consigo. Eu consigo entender, eu consigo enxergar que esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Irmã Maria Raquel, eu estou vendo Deus em tudo aqui. Outro dia, nós passávamos por uma situação difícil, né? E chegávamos a essa conclusão, dizíamos: foi Deus. Foi uma graça dolorosa, mas foi a mão de Deus. Nós conseguimos enxergar Deus aqui. Porque de outro modo, não aconteceria. Nós conseguimos enxergar Deus aqui. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, aqueles que promovem a paz. Que vem exatamente por meio da vivência dessa palavra, não é? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Não é qualquer perseguição. Estou sendo perseguido porque eu fiz coisa errada. Estou sendo perseguido porque não é qualquer perseguição. É aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Está sendo perseguido porque é um mau caráter mesmo. Está sendo perseguido porque agiu mal com todo mundo, com a equipe, no trabalho. Não é essa perseguição. A perseguição que há uma recompensa é quando perseguidos por causa da justiça. Por causa de Deus, por causa da sua palavra, por causa dos valores do evangelho, por causa desses princípios. Esse sim, porque deles é o reino dos céus. E Jesus então arremata tudo aqui, não é? Dizendo: alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa. Meus irmãos, são os bens, não é? Que nos é lícito, nos é devido possuir. Esses bens superiores. Esses bens supremos, por isso Jesus, neste sermão, ele sobe a montanha, porque ele está dizendo para mim e para você: buscai as coisas do alto. De outra maneira, nós não vamos tocar a felicidade. Se os bens desta terra não podem nos trazer felicidade, a falta deles também não nos podem trazer infelicidade. A nossa felicidade não se mede exatamente aquilo que o mundo vai dizer, não é? Se está tudo prosperando, está tudo bem, está tudo ok. A bênção de Deus está sobre você, não é? Tem um pensamento por aí que é assim. Sinal da bênção de Deus é uma conta bancária gorda, é tudo bem em casa. Isso é um sinal de que Deus está conosco. Jesus não está nos ensinando assim. Deus está conosco na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez. Olha, você olha para a Sagrada Família de Nazaré, gente. Olha o que essa família passou. A gente estava ontem meditando aqui as 7 dores do coração de Nossa Senhora. Esse povo tem que fugir para o Egito porque Herodes quer matar o menino. Enfrenta a dor de perder o filho por 3 dias. A gente perde um filho por 3 minutos, se desespera. Perder um filho por 3 dias. Olha a dor do coração de Nossa Senhora. E todas as dores do coração dela, inclusive encontrar o seu filho no caminho do Calvário, segurar o filho morto nos seus braços. Então quer dizer que Nossa Senhora está sob uma maldição? Quer dizer que a bênção de Deus não está com Nossa Senhora? Quer dizer então que Deus não está presente ali? Obviamente que não. Obviamente que não é essa a resposta. Obviamente que Deus está presente na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Deus caminha conosco. Deus não abandona o seu povo. O que acontece muitas vezes, nós nos distanciamos de Deus, mas podemos voltar e queremos voltar. Então, pode proclamar, eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas pode proclamar isso de todo o teu coração. Deus está comigo. Veja quantas ondas, eu repito isso muitas vezes porque é impressionante. Quantas ondas se abateram sobre a vida de José do Egito? Minha gente, que coisa mais difícil. Esse menino foi invejado pelos irmãos, vendido como escravo. Pensaram em matá-lo. Não foi pessoas de fora, foi os seus irmãos, foram pessoas da sua família. Esse coitado sofreu. Mas quando você vai ler a história de José, o que é que resplandece? É bonito demais, porque todo o tempo a palavra vai dizer assim, e Deus, e tudo que José fazia dava certo. Tudo que José fazia prosperava, porque Deus caminhava com ele. Qual era a prosperidade deste homem? Era estar na companhia de Deus. Traído, abandonado, escravizado, preso. Ele está bem, porque Deus está com ele. Deus é o sumo bem. Por isso que os mandamentos começam exatamente por este, né? Amar Deus acima de todas as coisas. Senão nós não vamos saber nos relacionar com as pessoas. E aí nós vamos tentar escravizar as pessoas.
Colocar sobre as pessoas toda a responsabilidade da minha felicidade. Isso é terrível. Colocar sobre uma pessoa toda a responsabilidade da minha felicidade. Ninguém vai conseguir suprir isso, gente. Ninguém vai conseguir satisfazer isso. Ninguém. Aprender a se relacionar com os bens. Eu coloco nos bens que eu possuo, na minha saúde corporal e etc, etc, a razão da minha felicidade, do meu bem-estar. Eu vou perder tudo isso, mais cedo ou mais tarde. Ei, você vai perder tudo isso. Aquela história, né? Não tem gaveta no caixão. Você vai perder tudo isso. Você vai ter que deixar tudo isso. E é muito mais doloroso quando isso é arrancado de você, entregue. Ou seja, manter um relacionamento sadio com as pessoas, com as coisas. Porque o nosso coração tem que estar ancorado em Deus. O nosso coração pertence a Deus. É Ele o nosso bem supremo. É Ele o nosso grande amor. Podemos rezar agora? Vamos entoar este canto. Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és o meu amigo. Né? O livro de hoje... A meditação de hoje está bela, gente. É o capítulo 44. Eu não vou ter tempo aqui de discorrer mais sobre ele, mas nas desolações interiores, Deus está presente. Como estar com Deus também nas consolações e nos sucessos. Não é? Quando tudo está indo bem nos seus negócios e você se sente contente com isso. Quando recebe consolações espirituais e sua alma está cheia de alegria, não se esqueça de compartilhar essa alegria com Jesus. Não é só as dores, não é só os infortúnios, mas também as alegrias. Vai contar para Jesus. Certa vez a madre disse assim, nós estávamos fora preparando o encontro e não demos nenhuma ligação para casa. E aí quando eu cheguei, a madre disse assim, eu tinha certeza que estava tudo bem. Porque vocês não ligaram nenhuma vez. Quando é para dar notícia ruim, vocês são rápidos. Quando é para dizer que não está dando certo e pedir socorro, vocês são primeiro sem segunda. Mas quando é para dizer está tudo bem, está tudo caminhando, nenhuma ligação. E o que é que o autor está dizendo? Participar ao Senhor as nossas alegrias. Jesus, eu consegui. Jesus, eu venci. Jesus, nós conseguimos. Jesus, saiu aquela aprovação. Jesus, meu esposo voltou para casa. É um amigo. Ele é o nosso Senhor, mas Ele é também o nosso amigo. Ele se fez nosso irmão. Ele quer vibrar com você. Ele quer participar da tua vida, da tua saúde, da tua doença, da tua alegria, da tua tristeza, dos teus sucessos e dos teus fracassos. Se você pede para Ele estar presente nas suas aflições, é justo que você também o convide a compartilhar das suas alegrias. Jesus, a Ti eu devo essa boa notícia. Jesus, ao Senhor eu devo o sucesso do meu negócio. Que a vossa misericórdia seja abençoada para sempre. Venho aos seus pés depositar a alegria que sinto e oferecer-vos homenagem. Aceitai a minha oferta e abençoai-me. Sou vosso filho e amo-vos com todo o meu coração. O Senhor nos criou para a felicidade. Essa sede, essa fome que nós temos de felicidade, foi o próprio Deus que colocou. Mas só Ele pode então saciar. Só Ele pode então nos preencher. Vamos cantar essa música então? Tenho sede? Tenho fome do Teu amor, Senhor. E vamos encerrar dizendo que nós confiamos nele. Nós confiamos nele. Exponha para o Senhor agora tudo aquilo que está no teu coração. Se é trevas, coloca as trevas diante do Senhor. Se é luz, expõe para Ele essa luz. Se é dor, se é alegria, expõe para Ele isso. E vai dizendo, Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede do Teu amor. Vem me saciar. Vem me saciar, porque nada neste mundo pode saciar a fome e a sede do meu coração. Só o Senhor. E se você deixa que Deus sacie a sede e a fome do teu coração, você será muito melhor nos seus relacionamentos. As pessoas tocarão a alegria da presença de Jesus através do teu testemunho e da tua vida. Reza. Tenho sede. Tenho fome do teu amor. Tenho sede e fome do teu amor, ao teu encontro. Eu venho aqui, Senhor. Tenho sede e fome do teu amor,
ao teu encontro. Eu venho aqui, Senhor, vem me saciar, Vem me preencher. vem me preencher, vem me renovar, recriar, vem me saciar, vem me preencher, vem me renovar, recriar. Declara, confio. Confio em ti, confio em ti, preciso de ti, Jesus. Confio. Confio em ti, confio em ti, espero e te amo, Jesus. Eu quero pedir a você, você que foi escolhido para estar aqui nesta pregação. Eu louvo a Deus, eu sou a primeira a ouvir esta palavra e ser curada e liberta por ela. Eu louvo a Deus por este presente do céu, que foi essa partilha. Poder adentrar nas bem-aventuranças assim. E experimentar a graça de um coração livre para ser todo de Deus. Para ser inteiro em Deus. Eu peço que você compartilhe esta pregação com todas aquelas pessoas que você sabe estão sofrendo com as ondas da vida. Estão brigando com as ondas da vida. A onda da depressão, a onda do adultério, a onda da traição, a onda da dificuldade financeira, a onda da enfermidade. Quantas ondas? A onda da inveja. Compartilhe essa pregação e diga para elas: é possível passar por esta onda com êxito. E é o próprio Jesus que nos revela como nós podemos superar essas ondas, vencer essas ondas.